E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver o que o craque Miller e o pessoal do Mesa Redonda falaram do empate do São Paulo com o Criciúma, com direito a falhas bizonhas de Arboleda e também de Rafael. E também ver o que o pessoal lá do Band Esporte, o Arnaldo Tironi, falaram também. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like e deixa o seu comentário. O que você achou do jogo do final de semana? O que você achou desse empate vergonhoso, na minha opinião? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Você sabe, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, a minha análise, os meus comentários. A gente vai debater e comentar muito sobre esse fim de ano lazarento que o São Paulo vai ter aí. Créditos, direitos autorais e texto na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. E com esse resultado, Zubeldia já disse ontem na entrevista coletiva que o São Paulo está de olho nas 6 primeiras colocações, porque vai ficar a torcida por Botafogo e Flamengo para que vençam as suas competições, para abrir um G6. Antes do Miller falar do Rafael, do Arboleda e desse São Paulo, já falamos aqui, né, do professor PC, que há muito tempo trabalhou lá com o Paulo Sérgio no Corinthians, uma história brilhante no Corinthians. O nosso Eduardo da Queens Brindes nos visitando aqui também. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho de estarem com a gente aqui nos nossos estúdios. Miller, oi. Ontem Rafael continua espalmando, tô errado? Espalmando para dentro da área, tem que espalmar para o lado, espalmando para dentro da área. O Arboleda furou. Sim, foi uma falha coletiva. Goleiro espanador. Ao invés dele dar um soco para dar continuidade à trajetória da bola, Pikachu? ele rebate dentro da área, quer dizer, e o Arboleda chutou a grama, né? Chutou nada e o jogador do Criciúma aproveitou e fez o gol. São Paulo, como eu disse, achou um gol no final com um bonito chute do Lisieiro e tá de bom tamanho esse um pontinho aí, até porque o time tá em ritmo de férias. O PVC, o São Paulo do Zubeldia te agrada, não? Não, eu acho que tem alguns problemas, eu acho que com a perda do Bobadilha ele descobre o Marcos Antônio, que é um bom jogador, mas também não foi tão regular, né? Ontem o Criciúma não jogou uma grande partida ontem, mas foi melhor no primeiro tempo. E aí o Jamal não estava bem no jogo, quando entra o Lisieiro melhora um pouco, o São Paulo melhora no segundo tempo, mas não está bem. Não está bem. E o problema, assim como eu falei que o Palmeiras está perdendo o campeonato, se perder o campeonato, foi contra o Vitória, o São Paulo não podia ter perdido para o Internacional em casa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu queria agradecer demais, PVC, a sua presença aqui. Jogam fora de casa para contra-atacar na bola parada e tudo mais. Permanece a situação. Foi 4-2-4 de novo. A única diferença, eu acho que em relação ao jogo do Cuiabá, por exemplo, foi um desastre, é que o São Paulo entrou ligado no jogo. A atmosfera também, né? Você entra desligado lá, torcida em peso. O Criciúma vinha do empate contra o Botafogo no Maracanã, teve lá a rua de recepção, tá? Era um jogo. Se o Criciúma ganha, provavelmente ele estava fora da ameaça do rebaixamento. Mas como ele empatou mais uma vez, ele vai ficando com muitos empates. Até a gente falou quando veio a tabela e tal. Toma o gol, e aí acho que o Zubeldia, numa parte da coletiva que não foi ao ar, ele fala, eu acho que é uma coisa que ele tem muita razão, neste tipo de campeonato, você tomando o primeiro gol fora de casa, a sua estratégia, e para você virar, é muito difícil, né? Para qualquer adversário. Aí foi assim, né, com o Cuiabá, ele citou contra o Fluminense no Maracanã, outros jogos e tudo mais. E o São Paulo, aí eu acho que no segundo tempo ele fez coisas fora do comum que ele vinha fazendo em termos de troca. Ele arriscou muito. São Paulo acabou o jogo com o Luciano de segundo volante, Rato de um lado, Ferreirinha do outro, Caleri e André Silva enfiados, o Lisieiro fazendo a diagonal. E tudo entrou bem, né? O Lisieiro acabou fazendo um golaço de empate, que era um ponto, era o mínimo que o São Paulo precisava. E acho que vai ser, em termos de pontuação, a mesma coisa no confronto direto contra o Bahia. O São Paulo não pode ser ultrapassado pelo Bahia. Não pode cair do G6. Se ele, no jogo contra o Bahia, na outra, provavelmente ele vai terminar entre os 6 primeiros colocados, que era o objetivo. Podendo até, quem sabe, ir à fase de grupo se o Botafogo for campeão da Libertadores, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e tudo mais. Mas eu achei que ele encontrou durante o jogo soluções inusitadas. E o time respondeu. Quem entrou respondeu, né? E acho importante porque agora o São Paulo tem menos lesões, menos pendurado.
lidar com algumas situações a partir agora de uma maior concorrência por posição. Ele vem falando isso, né? O que a semana de trabalho me dá? A oportunidade de observar a concorrência. Então, assim, o Arboleda, beleza, tal, história do São Paulo, 1000 anos. O Juan contra o Vasco tinha sido um dos melhores. O Sabino, que entrou no final do jogo, aliás, ele também trocou o zagueiro para ter a saída de bola e a bola aérea. Ele fez de tudo para empatar o jogo. Empatou o jogo. Ele lida com aquela... Como cada jogo para ele virou ridiculamente uma prova de múltipla escolha que ele tem que passar, é ridícula a situação, mas o presidente de São Paulo estava se preocupando com outras coisas durante não foi para Criciúma, estava se preocupando com outras coisas durante o final de semana, inclusive com a votação, né? Enquanto a cada jogo mostrar, esse foi o outro jogo em que ele saiu bem, na prova eliminatória ridícula que a direção do São Paulo faz. Então, faltam 7 jogos para a classificação para a Libertadores, faltam 7 jogos no vestibular do Zubeldia. O BLBR falou, Adu, mas ainda deixaria ele no cargo pelo menos para o ano que vem. Você não gostou tanto do jogo ontem, né, Massa? Não, cara, eu gostei mais do segundo tempo do São Paulo. Achei o primeiro tempo um pouco ruim, né? Aceitando muito o jogo do Criciúma, mas independentemente desses erros grosseiros, foram 2, né, do Rafael e do Arboleda. Acho que o time melhorou um pouco no segundo tempo, melhorou. Se tivesse, acho que mais 10 minutos, talvez o São Paulo tivesse virado o jogo. Achei que o São Paulo estava melhor, achei que o Criciúma também tem dificuldade, né? Deu uma cansada e o São Paulo conseguiu um empate. É assim, cara, voltando a jogar no Morumbi, esse empate pode ser importante lá na frente. Não é fácil jogar contra o Criciúma lá. A gente já falou aqui, o Criciúma perde pouco lá, são 2 derrotas só no campeonato. Em termos de resultado, sim. Aí o ruim foi ter o Inter vencido, né? Ruim será para o São Paulo se o Inter vencer de novo agora. Eu Flamengo acho que o Inter vai escapar. Desde o confronto direto que o São Paulo perde para o Inter, é aquilo, o São Paulo é o negócio. Está aí em posição. Eu não entendi uma coisa, eu me perdi aqui na tabela. O jogo contra o Bahia será na próxima terça? Por terça-feira. E a rodada foi toda desmembrada, né? Porque tem a final da Copa do Brasil domingo. Verdade, não tem jogo domingo, desculpe. Tá, né? Entendi. Não pode jogar domingo. Então, pela rodada do fim de semana, o São Paulo joga terça contra o Bahia. Terça contra o Bahia. 30 dias sem jogar no estádio, aí no outro sábado, né? Daqui a... O Rafael mandou um superchat terça aqui. e sábado. Terça e sábado. Rafael mandou um superchat e fala, alô, Massa, esse superchat é pra coxinha de hoje. Pelo valor, acho que no boteco você consegue. A de jaca talvez seja mais cara. Vamos, São Paulo. Quanto é? Com 10 eu compro 2. Pra fechar, Vessa, tá bom ou tá ruim? Copo meio cheio ou copo meio vazio esse empate? Eu acho copo cheio porque o Criciúma, é que a gente fica com essa coisa do Criciúma, ele não jogou tão bem. Cara, o Criciúma é um time muito organizado, de um treinador que tá lá há muito tempo, os 4 e meio jogando juntos. Mas eles não ganham tanto, empata demais. É porque eles têm uma limitação. É um dos menores orçamentos da Série A. Eles estão lutando com as armas que eles têm, com um time organizado, com o estádio cheio. Só que falta aquela coisa do diferente. Falta um cara fazer um gol diferente, fazer o gol do 2-1, o gol do 1-0. Então eles vão sustentando, fazendo pontos. É um campeonato muito bom do Criciúma dentro do que todo mundo esperava. Não, já está com uma pontuação, se não se salvou ainda, sei lá, 2 vezes mais que o Criciúma, 2,5 talvez. O Ronaldo William aqui fala, São Paulo não tem goleiro, laterais e meia. Ou seja, não tem nada, hein? Então, a altura da grandeza do clube. Exclama 424 só para quem tem craques. O goleirinho precisa ir buscar. Então, eu acho que essa é uma questão, né? Eu acho que boa parte da torcida do São Paulo, pela própria direção, ainda não engoliu ser eliminado da Libertadores e pelo Atlético. E aí a impressão é que o técnico poderia ser melhor, o Caleri poderia ser melhor, o Luciano poderia ser melhor, o Rafael poderia ser melhor, o Arboleda poderia ser melhor, o Lucas poderia ser melhor e o menor. Então, por isso que eu venho falando aqui toda vez, ou o torcedor do São Paulo entende
a limitação financeira, Não técnica vai do time, ou não vai ter... Vai pirar. Vai pirar. Vai entender. Ele vai pirar, ele não está entendendo. Mas deveria. Ele não está Não entendendo. vai entender, gente. Pelo amor de Ele Deus. tá Vocês estão entendendo. A minoria vai entender, a massa E não aí, vai a entender cada nada. vez que vai lá, por que não joga os reforços? Porque os reforços são limitados. O Jamal Lewis jogou. O Jamal Lewis O Marcos jogou. Antônio fora de casa é uma A parte da coisa. torcida odeia o Wellington, gente. o Jamal Lewis jogou. Aí vocês Aliás, viram outro como... dia o sujeito me coisa- chamou de mau caráter no Pô, que Que legal, isso? gente Não. fina, hein? Instagram, porque eu falei que o Marcos Antônio, pra marcar, é difícil. Muito bem. Vamos ver o que temos pela frente. Eu não sei vocês, mas eu já tô com aquela sensação de que o ano acabou. E os próprios jogadores do São Paulo parece que já estão com essa sensação de, sabe, empurrando com a barriga. Sabe quando chega a sexta-feira? Sexta-feira, 4 horas da tarde, que você só fica esperando, sem fazer nada, absolutamente nada. Só fica esperando das 6 horas para você bater seu ponto e sair do trampo. É isso que os jogadores de São Paulo estão fazendo. Só que a questão é que a gente está em outubro ainda, vai entrar em novembro. Os caras ainda têm um mês para jogar bola, os caras ainda têm 7, 8 jogos na temporada. O São Paulo ainda tem que se classificar para Libertadores da América. Os caras ainda têm objetivo. Os caras ainda têm um dever a cumprir. É obrigação do São Paulo, obrigação desse elenco classificar o São Paulo para a temporada que vem. É obrigação. E o jogo do final de semana, assim, não é que o São Paulo fez um jogo horrível, horrendo. Não acho que o São Paulo fez um jogo horrível, horrendo. Tanto é que o São Paulo estava controlando o jogo até aquela falha bizonha do Rafael. Sabe, eu disse isso em alguns vídeos mais antigos, que o Rafael é o típico goleiro que toma aqueles gols que a gente não... Por exemplo, o Sidão, o Denis, o próprio Volpi, chegou a um ponto que todo gol que eles tomavam, a gente pensava assim, pô, dava pra ele ter feito isso. Pô, se ele pula antes, cara, se ele tá um passo pra cá, se ele faz isso... Sabe, a gente sempre questionava o posicionamento, o jeito da defesa, o jeito de ele ir pra bola. O Rafael isso não acontecia. Mas de alguns jogos pra cá, o Rafael tá entrando nessa fase. Tá entrando na fase da torcida começar a questionar. Fala, pô, se o Rafael tá um pouquinho pra cá, pô, se o Rafael... O gol de final de semana mesmo, pô, o cara sai com as duas mãos e encaixa a bola. Fica em pé e encaixa a bola. Ou então espalma a bola pro lado. Ele deu um tapa na bola pra dentro da área. Eu já falei aqui, pra mim, o Rafael não é um goleiro milagreiro. Não é um goleiro de alto nível milagreiro, mas também não é um goleiro que costuma tomar gol bobo. Aquele gol que a torcida fala, pô, se dava pra ele fazer isso aí. O Rafael geralmente não toma. Geralmente os gols que o Rafael toma são gols difíceis de pegar. Bolas difíceis de pegar. Mas ele tá entrando numa fase que até as bolas defensáveis estão entrando. Até algumas, sabe, algumas coisas erradas que ele tá fazendo, tá entregando a paçoca. O jogo contra o Palmeiras mesmo, você lembra? O final de jogo ele foi lá e fez aquilo. Saiu errado da bola. Então, eu não acho... Tem muita gente que acha que o São Paulo precisa de um goleiro. Acho que se for pra trazer um goleiro do nível do Rafael, melhor deixar ele. A não ser que o São Paulo traga outro goleiro de um nível melhor, deixa lá. Mas ele tem que se tocar. Tá começando a ramelar. Para mim, o São Paulo tem outras posições carentes mais importantes. Laterais, lateral direita, lateral esquerda. Eu ainda quero ver mais do Jamal. Não acho que ele é um pereba total. Acho que ele tem condição de fazer um pouco mais que o Wellington. Mas também tem que ter alguém do lado dele ali para trabalhar, né? Trabalhar com ele. Sinceramente, eu não sei o que o Zubeldia tá esperando para tirar o Luciano do time e colocar Ferreirinha e Lucas, um de cada lado. Para colocar Eric, Ferreirinha e Lucas. Eric de um lado, Ferreirinha de outro. Trazer o Lucas para dentro, porque a gente vê o Luciano errando passe, a gente vê o Luciano matando contra-ataque o tempo todo. É uma tiriça desgramada. Ah, mas ele dá carrinho, grande merda. Não acerta um passe. O Lucas, no jogo de sábado, arrancava, dava a bola pro Luciano fazia a jogada, o Luciano dava o passe curto.
cara, assim, é como eu falo pra vocês aqui 1 milhão de vezes. Se o time cria pro Luciano finalizar, tá tudo ótimo. Agora, se o time precisa que o Luciano crie pra alguém finalizar, o time tá perdido. E é por isso que o Luciano tem uma assistência na temporada. 2, eu acho. Acho que é uma assistência que tem na temporada. Assistência pro gol do Ferreirinha contra o Bahia, se eu não me engano. Um meia, camisa 10, com esse nível de atuação. Sabe, eu fico me perguntando por que o Zubeldia não pediu alguém para essa posição. Porque todo grande time tem que ter um grande meia. Todo grande time tem que ter um grande meia. E não é questão, meu Deus, tem que trazer um meia top. Tem que trazer um cara que pelo menos saiba jogar naquela posição, cara. Tem que saber alguém que pelo menos saiba dar uma assistência. Saiba acionar. Porque se a gente for ficar dependente sempre de arrancadas do Lucas, cara, toda jogada do São Paulo sai do pé do Lucas. Toda jogada do São Paulo sai do pé do Lucas. Se o Lucas tá bem, o time do São Paulo tá bem. Se o Lucas tá mal, o time do São Paulo tá horrível. Porque ninguém ajuda o Lucas. Às vezes, quando joga Lucas e Ferreirinha, tem uma divisão de responsabilidades. Às vezes, quando joga Lucas e Eric, tem uma divisão de responsabilidades. Agora, quando joga Lucas, Luciano e Rato, fica tudo nas costas do Lucas. Porque o Rato ele só serve para cruzar a bola na área. O Luciano é uma piada, não arma. Não arma nada. E fica tudo nas costas do Lucas. Muita gente critica, o Caleri tá 8 gols sem marcar. Qual foi a bola que o Caleri recebeu para finalizar? Pelo Campeonato Brasileiro, né? 8 jogos sem marcar pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Qual foi a bola, porque o Caleri marcou contra o Botafogo. Qual é a bola que o Caleri recebe para finalizar? Assistência. Sabe... Todo mundo critica... Sabe por que todo mundo critica tanto o Yuri Alberto no Corinthians? Porque o Garro coloca o Yuri Alberto em condição de finalizar 2, 3, 4 vezes por jogo. E o Yuri Alberto erra as 4 vezes. O Caleri não tem essa oportunidade. Ninguém cria pro Caleri finalizar. O Caleri é o cara que tá sempre tomando pancada e fazendo o que ele fez ontem. Escorando a bola pra alguém bater. Porque ninguém tem capacidade de armar o time do Caleri. Dar um passe pro Caleri chegar batendo no gol. Rolar pra trás pro Caleri bater. Não tem. O São Paulo não tem isso. O Zubeldia insiste em colocar o Luciano pra armar esse time e não arma. Pra mim, o São Paulo precisa urgentemente de 2 laterais. Um lateral esquerdo a nível, pelo menos, melhor que o Igor Vinícius. Se for trazer um lateral esquerdo, que seja um lateral esquerdo de bom nível, melhor que o Jamal Lewis. O Patrick deve voltar. O São Paulo não precisa de volante, já tem volante demais. Pablo Maia e Alisson estão voltando. Você tem o Luiz Gustavo que deve aposentar, se Deus quiser. Mas você tem o Marcos Antônio, você tem o Longo, que não é um cara ruim, o Santi Longo. Vai surpreender muita gente, ele só tá precisando de oportunidade para jogar. Você tem o Marcos Antônio, você tem o Bobadilha. Ali você tem um Galopo para fazer esse meio de campo que ninguém sabe qual que é a posição do Galopo. Eu acho um desperdício, porque para mim o Galopo não é um mau jogador. Ele só tá sendo aproveitado de forma errada. Porque assim, o Luciano, que é atacante, pode atuar de meia, mas o Galopo, que é meio de campo, não pode ser testado naquela função. O Nestor, que é meio de campo, não pode ser testado naquela função. Sinceramente, eu não entendo. Testa, pelo menos testa. Pô, pega o Nestor e fala assim, Nestor, o Luciano tá suspenso. Nestor, hoje você vai atuar por dentro tentando ajudar o time do São Paulo a armar. Você vai tentar armar o time do São Paulo. Deu ruim? Beleza. Pega o Galopo. Galopo, hoje você vai jogar na posição do Luciano tentando ajudar o time do São Paulo a armar. Tem que testar esses caras, a gente não sabe. Porque se o Nestor sempre for jogar pelo lado esquerdo, ele vai sempre fazer as mesmas jogadas. Se o Galopo sempre for jogar de segundo volante, ele vai sempre fazer a mesma jogada. Tem que testar os caras. Tem que pelo menos testar. Eu espero urgentemente, eu espero sinceramente que o Zubeldia faça alguma coisa diferente para os últimos jogos e principalmente para a temporada do ano que vem. Que eu já disse aqui para vocês, o São Paulo é um time competitivo, mas só ser um time competitivo às vezes não traz títulos. Ano passado trouxe, o São Paulo foi um time competitivo e conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Esse ano o São Paulo continuou sendo um time competitivo, mas não foi o suficiente. O São Paulo para a temporada de 2025, se quiser conquistar algo, tem que ser mais que um time só competitivo.
Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!